Pessoal, vamos lá para a montagem do carrinho rádio controlado, né? Eu chamei ele de robô sumô. A ideia é controlar um carrinho que serve para você fazer uma batalha de sumô, né? Quiser fazer um campeonato na escola, é uma coisa muito legal de acontecer, muito legal de se fazer mesmo, super emocionante é, esse, essa atividade. Eu tentei montar de uma forma um pouco diferente aqui, que vai facilitar bastante, vai ser bem legal, tá? Olha só, qual que é a ideia aqui? Eu tô usando aquele o joystick Shield que tem no kit, para facilitar a montagem, a pinagem do nosso módulo rádio, do nosso RF, que é o NRF24L01. É esse aqui que a gente tem no kit, com a antena externa, né? A anteninha aqui. E eu estou usando um pouquinho menor aqui porque é o suficiente. Esse sem antena externa, com a antena embutida aqui, tá? É, uma, uma questão que eu faço, que sempre ajuda muito no rádio, é a gente soldar um capacitor aqui na alimentação do rádio, tá? Eu fiz isso daqui, ó, soldei um capacitor. Se alguém tiver interesse, tiver essa dúvida, manda uma mensagem lá lá nas dúvidas lá do Classroom que eu esclareço, gravo um vídeo específico sobre isso. É, caso não deu certo o projeto sem, tá tudo bem também, funcionou, tudo bem. Então a ideia é a gente montar o carrinho usando a shield. A gente vai ignorar os botões aqui. A gente vai usar a shield para facilitar o jumpeamento do nosso rádio, porque são 7 jumpers. Então é bastante fio. Então qual que é a ideia? Eu já coloco ele na protoboard aqui, aliás, no shield, e o shield encaixado no Arduino, ele já me poupa 7 jumpers. Então ficou bem melhor a montagem, né? Ficou bem mais simples aqui e ficou encaixadinho, robusto aqui. A montagem da ponte H, que acontece na montagem da ponte H? A ponte H, eu fiz umas mudanças de código aqui, tá? Por que eu fiz essas mudanças de código? Devido o nosso os pinos que o rádio usa. Então, conforme os pinos que o rádio usa, alguns eram aqueles que a gente já estava usando para a ponte H, então eu acabei tirando da ponte H, né? Porque eles são usados especificamente. Alguns pinos ali específicos já estão na shield, não tem como eu mudar, tá? Eu vou mostrar aqui, deixa eu só transmitir a tela aqui. Eu vou mostrar o datasheet aqui o pinout aqui do nosso joystick. Olha só, o pinout do joystick, como que ele funciona aqui? Ele tem as conexões lá que conectam no Arduino e tem as saídas aqui disponíveis. Então eu posso usar qualquer pino, né? Ele tem aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ele tem aqui os pinos, né, que estão ligados aos botões. Esse datasheet é o daqui, tá? Esses pinos aqui. E aqui ele tem aqui do D0 ao D7. Então, lá no nessa nova montagem, usando este componente aqui para montar o carrinho, nós vamos usar esses pinos aqui. Nós vamos usar do 2 ao 7. Tá? Deixa eu colocar a imagem aqui. Então, a montagem que nós vamos fazer basicamente é essa daqui. A gente vai encaixar o rádio no joystick e vai usar essa pinagem aqui. O Enable A, ele vai lá pro pino 5. Eu preciso, lembra, o Enable uma porta PWM. Então o 5 é PWM, vem para cá. Entrada 1 e 2 vem no 7 e 6. Entrada 3 e 4 vem aqui no pino 4 e 2. E o Enable B no pino 3, que é um PWM. Então essa ficou um pouquinho diferente da montagem do motor. Mas é só atualizar no código e tá tudo bem. Tá? Então eu vou montar essa pro rádio aqui. Não precisa montar, é só encaixar ele. Não tem jumper, né? Eu só encaixo ele nessa posição no shield. E ele vai ser muito mais vantajoso. Assim, vai sobrar espaço. Vai ficar organizado, digamos, né? Vai ficar bem bonitinho o código também, a montagem. Tá? Então essa é a montagem básica. Agora eu peguei aqui o código inicial aqui do nosso motor que a gente tinha feito, né? Então o código do motor com os enables eu preciso atualizar aqui
também o for, né, para a gente adaptar para o caso do rádio. Então, antes de eu utilizar, de começar a mudar, eu vou salvar ele como? Eu vou criar aqui uma pasta. Essa pasta vai chamar carrinho rádio, tá? Carrinho rádio. E eu vou chamar ele aqui de carrinho, tá? RX. O RX é o receiver, ele que vai receber as informações. Então eu só vou salvar ele para mim não perder essa programação genérica do motor aqui e vou usar ela aqui, a base dela. Então o que eu já tenho construído aqui? Eu tenho construído as funções para mover os motores, né? Tenho construído algumas definições aqui que eu vou precisar mudar, tá? Deixa eu só pegar, olha só, eu vou pegar essa daqui, eu vou deixar ela aqui do lado pra gente ir vendo, pra gente mudando os pinos ali. Eu vou, opa, não é essa daqui não. Eu vou pegar outra imagem aqui, eu vou deixar ela aqui do lado e o carrinho aqui, o código aqui, pra gente ver. Primeira coisa que a gente precisa acertar são esses pinos aqui. Como a gente fez um macro, né, deu nome para eles aqui no código, fica fácil da gente atualizar. Então o enable A tá no pino 4, aliás, desculpa, no pino 5, que é um PWM. O in1 tá no pino 7. O in2 está no pino 6. O in3 está aqui no pino 4. O in4 está no pino 2. E o enable B está no pino 3, também um PWM. Então eu já atualizei isso, tá? Então atualizando isso, todo o resto do código, as funções já ficam atualizadas também. Aqui a nossa velocidade padrão, o percentual para manobra, também vai ser usado lá na frente. Aqui nós temos um for para definir do pino 5 ao 10, que ele é um pino de saída. Aqui eu já não vou usar mais esse do 5 ao 10. Eu estou usando do 2 ao 7. Então eu já vou mudar aqui. Do 2, eu vou colocar 8 aqui, né? Lembrando que ele vai rodar enquanto essa condição for verdadeira. Ou seja, o for vai repetir enquanto o i for menor que 8. Ou seja, até o i valer 7. Né? A partir do momento que o i vale 8, ele já não entra mais no for. Então eu estou definindo o meu pino do pino 2 ao 7 como output, preciso fazer isso, e parando o motor. Ótimo. Parte da adaptação para aquela montagem lá na Shield foi essa. Agora vamos para a parte do rádio, tá? Parte do rádio, eu vou pegar uma biblioteca aqui, eu vou inserir algumas bibliotecas aqui importantes. Caso você não tenha instalado, a gente vem aqui no gerenciador de bibliotecas. A gente vai usar essa aqui, ó, RF24. Essa biblioteca aqui que a gente vai usar. Vem aqui no rascunho, incluir biblioteca. Eu procuro ela aqui, ó, RF24. Tá? Não vou usar tudo isso daqui, eu posso tirar essa. Posso tirar essa aqui também. Vou usar essas duas, tá? Por que eu uso a RF24 e a NRF24L01? Porque é ela que vai saber lidar ali com o nosso módulo. Também vou usar a biblioteca SPI, que essa é nativa, tá vendo? Tá aqui. Essa biblioteca já tem, já vem nativa no Arduino. E agora vamos começar as definições do rádio. Eu vou copiar aqui, colar para ser mais fácil. Umas definições que a gente vai usar no rádio. O pino CE e o pino CSN. Esses dois pinos eu consigo mudar no rádio. Consigo mudar na placa, conectar em outros pinos digitais. Tá? Porém, como eu estou usando a Shield, ela já vem com a ligação nesses dois pinos. Né? O CE para o pino 9 e o CSN no 10. Então por isso que eu preciso definir esses dois pinos aqui. Os outros pinos são da comunicação SPI. Esses pinos, eles têm um padrão. Eles têm um padrão, né? Então o MOSE, o MISO e o clock, eles são pinos de comunicação SPI padrão. Então são 11, 12 e 13. O 13 é o clock e o MOSE e o MISO é o 11 e o 12. Então esses pinos são padrões, não adianta tentar mudar.
E conforme a gente está usando o nosso shield aqui, também precisa desses 2 pinos aqui, que é o que vem lá na placa. Vou até... eu já fechei aqui, mas lá naquele datasheet, né, no pinout, na verdade, do joystick, ele mostra certinho cada conexão ali. Então é lá que a gente tira essas informações. Eu vou criar uma variável aqui. Isso é muito importante a gente criar diferente para cada comunicação. Diferente que eu digo entre 2 projetos, né, 2 carrinhos, para um não interferir no outro. Então eles vão ter, os 2 rádios vão ter um endereço de comunicação. Esse endereço precisa ser o mesmo entre os 2, mas precisa ser diferente entre outros rádios, outros carrinhos, né, para ele não interferir o outro. Então eu vou criar uma lista de variável, né, um array do tipo byte, que armazena um caractere, tá? De tamanho 5, de 5 índices. E já vou atribuir um valor para essa variável endereço. Eu vou atribuir aqui, o padrão aqui é esse, tá? Já vou atribuir os 5 índices aqui. Então eu vou até colocar diferente do número que a gente acaba vendo por aí. Eu vou colocar vou tentar fazer um pouco diferente aqui. Então eu vou dar o nome rádio para essa variável. Rádio, tá? Lembrando que esse endereço aqui de comunicação, para cada projeto, ele precisa ser entre o RX e o TX, precisa ser o mesmo, e diferente de outros que tiverem. Vamos supor que o robô sumô. Se eu tiver uma competição entre 2 robôs sumôs, esses 2, eles precisam estar diferentes isso daqui, porque senão um vai interferir no outro, né? Então vai virar uma bagunça. Vou instanciar, né, criar o meu objeto do tipo RF24 aqui, para ele poder lidar lá com isso, né? Vou chamar ele de rádio. Vou chamar ele de rádio. E vou passar os parâmetros para ele. Esses parâmetros que ele precisa receber é o pino CE e o pino CSM, tá? Esses 2 parâmetros são muito importantes. Beleza, essa parte do rádio, beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar uma variável aqui para receber esses dados. Primeiro eu vou fazer só a parte do rádio, depois eu crio essa variável aqui, tá? Fazer o start do rádio aqui. Então, aqui no nosso setup, nessa parte aqui, deixa eu colocar ela aqui um pouquinho maior para a gente ver. Eu vou trazer as configurações do rádio, tá? Vou copiar aqui também, não há o menor problema. Isso daqui é um código padrão, a gente pega dos exemplos, tá? Para funcionar. Então eu inicio o rádio, eu abro aqui um tubo de leitura, tá? No endereço que a gente criou lá em cima, no canal 0. Aqui a gente seta a potência do rádio. Nessa questão da potência do rádio aqui, ele tem aqui mínimo, tem 4 potências, tá? Então ele tem, eu posso colocar aqui na frente aqui essas 3 últimas letras: o mínimo, o low, o high e o max. Então são 4 potências ali de transmissão e recepção. Nesse caso que ele só vai receber informação do controle, lembrando que a gente está trabalhando aqui no RX, no carrinho que só vai receber os comandos do controle, posso deixar ele no mínimo, porque quanto mais potência eu dou, mais energia ele vai consumir. E depois de configurar o rádio, eu peço para ele ouvir, tá? Para ele ouvir. Então ele fica lá escutando se recebe alguma coisa. Aqui no nosso loop, eu vou iniciar o código aqui, depois a gente vai pro TX, né, pro controle, para poder no controle ali a gente criar um padrão lá depois para replicar aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um if, né, uma estrutura condicional aqui, para ver se o rádio tá legal, tá recebendo com a informação, tá funcionando ali. Então para isso tem uma função que chama
.available. Opa. Available. Então, se é uma função parâmetro vazio, isso daqui vai retornar verdadeiro ou falso se o rádio estiver operando. Tá? Então, se o rádio estiver recebendo alguma coisa, tiver alguma coisa recebendo ali no rádio, ele vai ser verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Então, ele vai entrar no if. Então, a partir do momento que eu tenho ali o rádio está em operação, aí ele entra aqui. O rádio está em operação, ele entra aqui. O rádio não está em operação, ele não entra, né? Então, ele só vai te dizer se está recebendo uma informação ou não, mas ainda não está fazendo leitura. Só vai te dizer se está fazendo uma operação ou não. Tá? Então, aqui dentro, de fato, a gente vai programar todo o nosso recepção do que está vindo do controle, tá? E também o que vai acontecer com os dados que a gente recebe, o que a gente vai fazer com esses dados recebe, tá? Deixa eu agora dar uma pausa nessa parte do rádio aqui, nesse código aqui. Agora a gente vai abrir uma nova sketch para transmissão, tá? Eu vou abrir aqui um novo esboço. Vou lá em arquivo salvar como. Então vai ser o controle. Então vai ser o TX, o Transaver. Salvar ele. Aqui nós vamos usar as 3 bibliotecas lá, né? SPI. Vamos usar a biblioteca RF. Opa, não é essa aqui não. Cliquei errado. Rascunho, incluir biblioteca RF24. A gente instalou uma vez só. Tirar essa que eu não preciso. E essa que eu não preciso. Tá? Então vamos lá. Instalei as bibliotecas. A parte de pinos do CE e do CSN, também vou colocar a mesma, porque nós vamos usar o joystick também, tá? A ideia é usar o joystick. Olha só, é esse aqui o controle. O controle não tem uma montagem nem um pouco complexa. É colocar o joystick no Arduino e colocar o nosso rádio aqui, né? O rádio no joystick. Então não tem nenhum jumper, é só montar ela e tá pronto, né? E é só alimentar aí. Então beleza, criei os padrões aqui, vou criar o nosso byte, que aí esse aqui precisa ser ter o mesmo valor lá do outro rádio, né? Esse é o transmissor e o receptor precisa ter esse mesmo valor aqui para eles se comunicarem, tá? Então eu já vou colocar as 5 aqui, né? Então eu vou colocar o mesmo canal que eu coloquei lá, né? O mesmo endereço, o rádio, do jeito que eu fiz lá, para eles se comunicarem, tá bom? Vou instanciar o objeto. Então pego aqui o objeto RF24 rádio, e os pinos aqui que são os padrão de comunicação que a gente tem, tá? Então pino CE e o pino CSN. Beleza, instanciei, criei o rádio bonitinho. Aqui eu vou dar um padrão. A gente vai usar somente o joystick, somente aquele botãozinho, só esse aqui, ó. Deixa eu mudar a câmera aqui. Somente esse botão para controlar o carrinho. Então ele vai controlar para frente, a frente e ré, e direita e esquerda, tá? Então não vou usar os botões aqui, nada impede de eu usar, mas a ideia é para a gente aproveitar essa programação para o próximo vídeo. Então a gente vai usar esse controle aqui, somente o joystick. Então eu preciso de 2 informações aqui, tá? Então eu preciso passar para o outro rádio. Basicamente 2 informações. Eu vou voltar aqui nos meus defines aqui, vou fazer mais um define aqui que vai ser o eixo X. Opa. Eixo X, que ele é o A0 quando a gente conecta o nosso joystick, né, shield, e o define
eixo Y. O eixo Y é o A1. Então, só lembrando, o eixo X é esse aqui, que é para cima e para baixo, e o eixo X, desculpa, é para direita e esquerda, e o eixo Y para cima e para baixo. Ele vem desenhadinho aqui do lado aqui, e tem também no pinout do joystick, tá? Dá para ver lá também, se tiver alguma dúvida. E eles estão ligados, são dois potenciômetros, isso aqui são dois potenciômetros ligados no pino A0 e no A1. Agora eu vou criar uma variável aqui, uma variável, na verdade, do tipo inteiro, essa informação é do tipo inteiro, vai chamar dados, e ela vai ser uma lista de duas, né, com dois índices aqui. Ou seja, uma do tipo inteiro, uma lista de inteiros, né, com dois índices ali. Por que eu faço isso? Para mim não precisar abrir, fechar, ficar mudando o código do rádio, eu já mando um pacote com essas duas informações que eu preciso mandar, tá? Ah, mas vamos supor que eu preciso mandar 10 informações do tipo inteiro. Eu aumento o tamanho da lista e mando a lista inteira. Essa é a ideia, tá? Eu aumentar o tamanho da lista. Então eu vou criar essa lista aí, essa lista de dois inteiros para ler os meus dois eixos, gravar nessa variável e transmitir essa variável. Agora no setup, pinmode é muito importante. Então o eixo X é um input, e o eixo Y também é um input, também preciso definir esses dois, tá? Então definida ali a função dos pinos. Vou fazer o padrão do rádio aqui agora, também vou copiar aqui, não tem por que ficar digitando isso aqui. Então eu inicio o rádio, né, nosso componente rádio aqui. Vou agora, diferente do outro, abrir um tubo de escrita, né? Vou abrir um tubo para ele mandar em qual endereço? Do endereço que a gente definiu aqui em cima, né? Nessa byte, no rádio. Vou setar a potência dele. Esse aqui eu já não coloquei ele no mínimo, como ele é o transmissor, né? Eu vou colocar ele um pouco mais forte aqui, deixar no high. E vou parar a leitura. Eu não quero que ele ouve, eu quero só que ele transmite aqui neste caso, tá? Aí vamos para a parte da construção aqui da transmissão de fato. Aqui na transmissão, digamos que é a parte mais simples aqui, né? A gente prepara o rádio e depois faz essa parte que é mais simples. Primeira coisa, eu vou fazer a leitura das informações do meu joystick. Então eu já vou fazendo tudo em uma linha aqui, ó, dados na posição 0, lembrando que uma lista sempre começa na posição 0, né? Vai receber a leitura analógica. Essa leitura, ela tem que ser analógica, porque eu não quero só 0 e 1. Eu quero pegar de 0 a 1023 para trabalhar com esses números lá. Ou seja, eu quero usar o potenciômetro mesmo ali. Apesar que lá na frente eu vou quase que usar como digital, mas a ideia aqui é ler o potenciômetro, tá? Então o eixo X eu vou passar para esses dados na posição 0. E na posição 1, né, que é a segunda posição do nosso índice, né, da nossa lista, o eixo Y. Vou fazer a leitura do eixo Y. Beleza. Após eu ter feito a leitura, eu já tenho nessa variável, eu já tenho o que eu preciso, os dados que eu preciso, né? Já está coletado esses dados aqui. Então eu vou no rádio.write. O rádio.write é quando ele vai enviar para o rádio lá. Tá? Ele vai enviar esses dados para o rádio. E o que eu preciso passar para parâmetros aqui para ele? Eu preciso passar o ponteiro da variável. Quando eu coloco o E comercial na frente da variável, eu digo que é o ponteiro. Aqui na linguagem C, o ponteiro ele vai mostrar o caminho que na memória está armazenada essa variável. Então ele não vai pegar ela como se fosse a variável que a gente trabalha normal. Ele vai mostrar o local na memória que essa variável está armazenada. Então é um pouco diferente o tratamento. O que muda é o que ele vai transmitir. Então ele vai transmitir o que está nesse caminho, né, nesse ponteiro, e ele precisa saber o tamanho. Ele precisa saber o tamanho do que está armazenado lá. Então a gente consulta o tamanho e devolve o tamanho. Tem uma função que é nativa do Arduino,
que é esse size off. Size off do quê? Da própria variável dados. Mesmo que ela é uma lista, eu não vou passar aqui o tamanho dela da lista, eu vou passar só da variável, tá? Então, beleza, eu já tenho aqui a leitura dos meus dados e a transmissão. Por enquanto, isso ainda não controla o carrinho. Por enquanto, isso eu só estou passando o que eu estou lendo aqui no meu joystick para o rádio. O rádio está mandando via rádio. Quem vai fazer esse tratamento, o tratamento dessa informação, eu vou jogar para cá agora. E a gente vai fazer o link dos dois códigos aqui. O rádio vai ler essas informações. Quem vai tratar essas informações agora aqui é o receptor, tá? O receiver. Então aqui o carrinho que vai ler as informações e tratar elas e fazer o carrinho trabalhar, tá? Então aqui eu preciso criar uma variável do mesmo tipo, do mesmo tamanho, para a gente trabalhar aqui no RX. Então eu até posso copiar o nome aqui dela, não tem problema se eu mudar o nome, mas ela tem que ser exatamente, ter as mesmas características. Se eu não quiser chamar de dados, se eu quiser chamar de valores, de leitura, qualquer outra coisa, não tem problema, desde que ela tenha a mesma característica, tipo e tamanho, tá? Eu vou chamar de dados aqui, que ficou curto, ficou legal, não é uma regra, só um tamanho, digamos, tá? Então eu vou lá, tô lá no meu if do meu rádio, se tá funcionando, o rádio tá recebendo alguma coisa, aí sim eu vou fazer um rádio.read. Esse rádio.read aí sim ele vai fazer a leitura do que tá vindo, né? Também preciso mostrar para ele o ponteiro dessa variável dados, né? Onde ele vai gravar. E a mesma coisa o size off, né? O size off é para ele mostrar o tamanho da variável aqui, no caso dados. Bem parecido, né? Com o transmissor com o receptor. Esse aqui está lendo e o outro está escrevendo. Fica muito simples isso. Beleza, agora eu já tenho. Se ele conseguiu ler o que está no rádio, eu já tenho o dado, né? Agora eu preciso trabalhar esse dado. Eu vou criar aqui uma variável, duas variáveis globais aqui, do tipo inteira, só para mim separar, tá? Só para mim separar aqui e para ficar organizado o código aqui. Então vai ser aceleração e vai ser direção. Essa variável aqui para ficar o código bem claro ali, para a gente entender o que está acontecendo, o que cada uma está lendo, tá? Então eu vou pegar, atribuir aqui para aceleração o valor de dados na posição 0, que é o eixo X, né? A gente vem aqui e olha aqui o que é. Então o dados na posição 0 é o eixo X. E direção vai receber o valor de dados na posição 1, que é o eixo Y. Então eu já tenho, né, cada um aqui, cada eixo aqui. O X é para cima e para baixo. Às vezes eu faço um pouco de confusão isso, mas é só olhar aqui para a plaquinha, a gente vê. Então o X é para cima e para baixo, que vai controlar a aceleração, né? Na verdade, a aceleração para frente ou para trás. E a direção aqui, direita e esquerda, vai ser com o eixo Y, que eu vou controlar. Já tem esses dois dados aqui. Aí eu vou fazer um if aqui agora. Agora eu vou fazer um if bem grandão aqui, que vai ser mais ou menos o nosso controle, o tratamento dos dados. Lembrando que se o rádio não estiver funcionando, o carro tem que ficar parado. Por que parado? Porque eu coloquei aqui a função para no setup, ele vai ficar parado. Ele só vai mudar de status parado para alguma outra coisa se o rádio estiver funcionando. Se o rádio não funcionar, deve ficar parado, tá? Então vamos lá. Se alguma coisa, né? Então se aceleração, esses dados aqui eu estou colocando os parâmetros aqui conforme a leitura que vem lá. Deixa eu só voltar para outra tela e mostrar para vocês uma coisa. Lembrando, vamos olhar aqui. Lembrando aqui, o eixo X e o eixo Y são potenciômetros. O que isso aqui vai informar para o nosso Arduino quando fizer a leitura? Ele vai informar no mínimo aqui embaixo 0, no máximo 1023. Então todo esse espaço aqui ele vai transformar de 0 a 1023, tanto um eixo como o outro.
Então quando ele solta, como ele tem uma mola, ó, eu solto, ele fica no centro, ele fica no meio. Quando ele está no meio, ele informa aproximadamente 513, 512, por ali, tá? 511, ele fica próximo do 500 e alguma coisinha ali. Esse é o meio dos dois potenciômetros. Então ele está lendo os dois ao mesmo tempo. Então quando eu subo retinho um aqui, ele só sobe o valor de 1, só do Y. Quando eu baixo, só desce o valor do Y. Quando eu junto para o canto aqui, ele faz os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, é daqui que vem os dados. Então, qual que é a margem aqui, a faixa de dados? É de 0 a 1023 para um eixo e de 0 a 1023 para outro eixo. Que fique bem claro isso, a questão do potenciômetro. Que está vindo lá do outro rádio. Então, quando a aceleração ela for maior que 485, 485 então eu quero fazer várias perguntas, uma afirmação aqui bem grande. E a aceleração ela for menor que 580, até agora o que eu quero achar aqui? Eu quero achar que imaginar que o controle está solto, tá? Esse primeiro if aqui é para controle solto. Eu não quero para lugar nenhum, tá? Quero que ele fique ali solto. Quando eu pego o controle, ele está solto. Eu não estou empurrando para nenhuma direção. Então, a aceleração for maior que 485, a aceleração for menor que 580, aí a direção, ela for maior que 460 e a direção ela for menor que 570. Qual que é essa ideia? Esse if enorme aqui. Eu estou fazendo 1, 2, 3, 4 afirmações. E como eu usei o e, todas elas têm que ser verdadeiras. Se todas elas forem atendidas, essas afirmações, aí ele vai entrar no if, que é só o para. Ou seja, se o controle... Isso aqui eu estou querendo dizer que o controle está solto, eu não estou empurrando para nenhuma direção. Aí ele entra aqui no para. Beleza. Tá? Eu vou usar uma estrutura aqui de usar o else várias vezes. Porque eu uso o else na frente aqui e vou usar outro if aqui. Tá? Eu uso o else e vou usar outros ifs aqui. Qual que é a ideia aqui? Se eu usar um if aqui na frente, ó, else if, ele vai fazer pergunta antes de entrar nesse bloco. Eu vou fazer uma afirmação aqui antes de entrar nesse bloco, tá? Então eu vou tirar a ajuda aqui que ele dá. Deixa eu apagar isso aqui. Então é um else if. Aí eu vou fazer uma outra afirmação. Aceleração. Aí eu já vou mudar aqui os parâmetros. Maior que 600. Tá? Maior que 600. Quando a aceleração for maior que 600 aqui, o que eu quero que o carrinho faça? Aqui dentro desse bloco. Quero que ele vá para frente. O que significa aqui aceleração maior que 600? Significa que eu estou empurrando para cima o controle, para cima. Então ele vai sair do 500 e pouco aqui, ele vai passar de 600. Ele passou de 600, eu quero que ele vá para frente. Tá? Essa é a ideia aqui. Então, aí eu coloco outro else aqui. Else, if. Mais um else if aqui. Se a aceleração ela for menor que 485, significa que eu estou puxando para baixo o nosso joy, né? Nosso potenciômetro lá. Então eu quero que ele dê uma ré. Tá? Uma ré. Aí de novo um else if aqui. Else if. E assim vai. Aí, agora a direção. Quando a direção ela for menor que 460, significa que eu estou puxando para esquerda, tá? Lembrando que ele vai de 0 no máximo na esquerda a 1023 no máximo à direita, a direção. Então quando ela for menor, eu estou empurrando aqui o controle para esquerda. O que eu quero? Já tem o bloco, já tem
a função para virar para a esquerda, manobrar para a esquerda no caso. Então eu quero que ele vá para a esquerda. Else if mais um if. Então aqui se a direção ela for maior agora que 570, significa que eu tô empurrando o nosso joystick para a direita. Então eu já tenho uma função criada para o carrinho ir para a direita, tá? Essa é a ideia. Deixa eu explicar, só voltar aqui. O que acontece com esse else if aqui? Quando ele entra aqui, ele deixa o nosso programa bem rápido, isso aqui. Porque quando ele entra em um desses ifs aqui, se ele entrou nesse, ele ignora todos os outros e volta no começo do programa. Ou seja, faz leitura de dados, faz tudo de novo. Então ele volta aqui no começo e faz de novo. Então, se ele não entrou aqui nesse primeiro, aí ele pergunta o segundo. Se ele não entrou, aí ele pergunta o terceiro. A partir do momento que ele entra em algum desses blocos, ele ignora as perguntas e volta no começo de novo. Então, ele deixa ele bem versátil, que bem rápido o nosso programa, tá? Então, só revisando aqui as nossas vozes que construímos no vídeo passado. Para controlar o motor, né? Ou para parar, ou para frente, ou para trás, para a direita e para a esquerda, tá? Então, em tese, isso deveria funcionar. Vamos subir o código aqui para o nosso. Vamos ver se ele vai compilar, né? Certinho. Pode ser que dê um erro, falta um botão, alguma coisa aí, uma ponto e vírgula. Beleza, foi pro carrinho. Desculpa. Então, pessoal, esse foi o carrinho. Eu vou fazer um outro vídeo separado só pro controle, para ficar dividido o vídeo, tá?